Olá, turminha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, falaremos sobre os fósseis e também sobre a formação do solo. Abra o LDI na página 6 e em cima coloque a data de hoje. Bom, antes de nós começarmos na página 6, vamos relembrar algumas coisas que nós já estudamos. Nós estudamos as camadas da Terra. Nós sabemos que a Terra possui o núcleo, o manto, que é composto por magma, e a crosta terrestre. Hoje, o tema da nossa aula é a formação do solo. E o solo localiza-se na porção mais superficial da crosta terrestre. No interior da Terra, há um material incandescente, o magma, que está no manto, logo abaixo da crosta terrestre. E este material ele pode se resfriar, formando as rochas magmáticas. Esse resfriamento pode acontecer no interior da Terra ou também após uma erupção vulcânica, quando o magma chega à superfície terrestre, formando assim as rochas magmáticas. E nós vimos que com o passar do tempo, a rocha sofre algumas transformações, levando então à formação do solo. E como uma rocha se torna um solo? Por meio das ações de fatores ambientais, como o calor, a chuva, o vento e seres vivos também. E esses fatores que agem na superfície das rochas provocam constantes modificações no solo. Além disso, o solo sofre a ação de micro-organismos, como bactérias e fungos, que decompõem restos de animais e plantas, produzindo o humus, que é a matéria orgânica que fertiliza o solo, tornando fértil para plantações, para o crescimento de árvores. Bom, mas essas ações levam muito tempo. Da rocha original até a formação do solo, são necessários milhões de anos. Por isso, nós devemos cuidar do nosso solo, pois ele não se reproduz como os demais organismos no nosso planeta. Vamos ver como acontece esse processo. Temos aqui a rocha matriz, de onde vai se originar este solo. Com a ação do vento, da chuva, dos micro-organismos que agem em cima desta rocha, e o passar do tempo, ela vai se desfragmentando, se despedaçando, e esses fragmentos ficam unidos em cima da rocha, formando a primeira camada de solo. Com o passar do tempo, o mesmo vai acontecendo com a parte mais superficial da rocha, e esta camada vai ficando cada vez mais rica em minerais, em humus, tornando este solo fértil. Mas aqui na parte superficial do solo, na parte do meio, na parte inferior e na parte de baixo, nós temos o mesmo tipo de solo? Não, nós temos várias camadas com minerais diferentes. E nos vídeos anteriores, vocês viram que nós temos diferentes tipos de solo, que podem ser caracterizados tanto pela cor, pela espessura, pela textura, pela umidade, pelos minerais que ele possui. Vamos analisar por esta imagem. Aqui nós temos o horizonte do solo. Vamos imaginar que a terra foi cortada bem fundo, tá bom? Para que nós pudéssemos ter essa visão. Então, aqui, neste pedaço, nós temos a camada superficial, também chamada de horizonte O, porque ele acumula matéria orgânica e apresenta coloração mais escura, porque esta parte está rica em humus, o que significa que esta parte é a parte mais fértil do solo. Aqui, nesta parte, mais abaixo da camada superficial, nós chamamos de horizonte A, e ele é formado por restos de folhas, galhos e outros materiais orgânicos em decomposição. Mais abaixo, no horizonte B, ele é formado pelo acúmulo de argila e matéria orgânica,
É rico em sais minerais trazidos pela água da chuva do horizonte A. No horizonte C, observem os fragmentos da rocha. É a região da rocha matriz que começou a sofrer desgastes, ou seja, começou a se despedaçar, a se decompor, tá bom? E, no final, a rocha matriz, ou também a rocha mãe, é a região sobre a qual o solo se formou. Então, vamos imaginar que há milhões de anos atrás, este solo aqui não passava de uma rocha. Bom, agora na página 6, em cima coloquem a data de hoje. Saiba mais. Entre as camadas das rochas sedimentares, podem ser preservados restos ou vestígios de animais, partes de plantas e micro-organismos. Esses vestígios de seres vivos são chamados de fósseis, uma importante evidência das formas de vida que existiram no passado. Temos aqui a imagem do fóssil de um pterodátilo, um animal que viveu há milhões de anos. Bom, os fósseis são vestígios de seres vivos preservados nas rochas e representam a principal fonte para a compreensão da origem da evolução da vida. Eles nos trazem muitas informações a respeito da evolução das espécies. Geralmente, as partes que são mais preservadas são os ossos, garras, dentes e ovos, mas também é possível encontrar impressões de uma pegada e até mesmo fezes. Bom, e quem estuda esses fósseis? Vamos lá! A paleontologia é a ciência que estuda os fósseis. Por meio dessa ciência, é possível descobrir como os organismos que foram fossilizados eram, como interagiam com o ambiente e como era esse ambiente. E também compara os vestígios fósseis com as espécies atuais, fornecendo dados de como as mudanças ocorrem ao longo do tempo. Viram como é importante? Bom, mas encontrar um fóssil não é uma tarefa fácil, pois escavar é um processo longo e cansativo e bem delicado. Este tipo de trabalho começa com o estudo dos locais a serem explorados, que devem ser formados por rochas sedimentares, fazendo uma relação com as camadas do solo. Os fósseis encontrados nas camadas mais profundas são mais antigos que os encontrados nas camadas mais superficiais. Agora vamos para as atividades. Número 1. Observe as imagens que mostram as etapas de formação do solo. Em seguida, faça o que se pede. Letra A. Numere as imagens de acordo com a consequência correta do processo de formação do solo. Aqui vocês possuem 4 estágios. O que vem primeiro, o que vem segundo, terceiro e quarto? Numerem de acordo com a ordem correta do processo de formação do solo. Letra B. Que diferenças você notou entre as imagens 1 e 4? Você responderá a B após numerar estes quadrinhos, tá bom? Letra C. De que material se origina o solo? Essa tá fácil, né? Letra D. Além da chuva, que outros fatores podem desgastar as rochas? Nós também vimos isso hoje. Bom, agora vocês irão pausar o vídeo e responder todas as questões da página 6. Na página 7, em cima, coloquem a data de hoje. Número 2. Sobre o solo, assinale a alternativa correta. Letra A. O solo é formado rapidamente? B. O desgaste das rochas forma o solo lentamente. C. A chuva, o vento e os seres vivos não influenciam a formação do solo. Letra D. O solo é constituído apenas de matéria orgânica. Aqui nós temos apenas uma alternativa correta, tá bom? Você irá marcar um X na que trouxer a informação verdadeira. Número 3. Escreva um texto descrevendo o processo de formação do solo. Lembre-se de mencionar as etapas que dão origem a esse recurso de ambiente. Em seguida, pinte o desenho que representa um solo maduro.
Solo maduro já é o solo formado, tá bom? Aquele solo que já sofreu todo o processo de formação. Bom, nessas linhas que vocês têm aqui, vocês irão explicar como acontece esse processo. E depois irão colorir este desenho, tá bom? Pausem o vídeo e façam o que se pede na número 3. Agora, na número 4. Associe as duas colunas identificando os componentes do solo. Temos aqui a coluna entre A e D e esta coluna que não tem nem A, nem B, nem C, nem D. Vocês irão relacionar esta com as informações que vocês têm aqui. Então, vamos lá. Letra A, matéria orgânica. B, água. C, ar. E D, minerais. Vamos lá. Quais desses daqui está relacionado à substância que ocupa os espaços entre os grãos, deixando o solo úmido? Observem essa palavrinha, tá bom? Quais desses componentes está relacionado a esta informação? Restos de animais e plantas que foram decompostos pela ação de bactérias e fungos. Quais destes componentes relacionam-se a essa informação? Grãos que se formam pelo desgaste das rochas. E, por fim, quais destes componentes relacionam-se a essa informação? É invisível e ocupa os espaços entre as partículas de solo. Prestem atenção nessa palavrinha aqui, ó, invisível. Já tô dando uma dica para vocês. Bom, relacionem agora esta coluna de acordo com os componentes que vocês possuem na primeira coluna. Finalizando a página 7, vamos para a página 6. E em cima, vocês farão o seguinte. Irão colocar a data de hoje e escrever essa informação aqui. Atividade proposta para realização em sala de aula. Por quê? Porque a atividade que está proposta na página 8, nós não conseguiremos adaptar para a situação atual do isolamento social, tá bom? Ao retornarmos para a escola, dependendo da situação, nós poderemos estar realizando essa atividade em sala de aula, tá ok? Então, agora pausem o vídeo e copiem essa informação na página superior da página. Bom, pessoal, encerramos aqui mais uma aula de ciências. Eu aguardo o retorno de vocês com as fotos das páginas 6 e 7 para as correções, tá bom? Até o próximo vídeo.